Você já encontrou o seu caminho profissional, mas ainda não sabe como se mostrar para o mundo? Esse episódio é para você. Roda a vinheta, Gé. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Por Inteira Podcast. Me chamo Jéssica Rodrigues e estou, como sempre, com a minha amiga e parceira de bancada, Letícia Nobre. Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos. Esse é o segundo episódio da série O Essencial sobre Carreira. Eu tô ansiosa. E são 3 episódios onde a gente vai te mostrar os 3 principais caminhos para você construir uma carreira de sucesso. Então, esse é o segundo. Se você não assistiu o primeiro, assista. E a gente quer entregar ouro aqui para vocês. Gé, apresenta a nossa convidada maravilhosa. Eu tô muito animada. Antes de apresentar, você vai ver agora um vídeo do nosso patrocinador e já voltamos. É uma loja com roupas de desapegos impecáveis, com curadoria de moda, que você pode ter acesso através do site, Instagram e WhatsApp, além do atendimento presencial, que é uma experiência à parte. Sigam @Boutique Desapego delas e em qualquer canal informe cupom Por Inteira 10, que você ganhará na hora 10% de desconto. Para esse papo, nós trouxemos uma especialista em comunicação e posicionamento, que vocês vão se apaixonar. A gente já tá super encantada, né, Lê? Quero fazer várias perguntas. Eu também tô com uma lista aqui fora do roteiro. A Juliana é fundadora da Greta Comunicação. É especialista em posicionamento e comunicação autêntica. Ela ajuda empreendedores e profissionais a se destacarem nas redes, comunicando com estratégia, verdade e propósito. Ju, seja muito bem-vinda! Obrigada, meninas! É um prazer enorme estar aqui com vocês. Subiu minha moral essa apresentação. Merecida. Olha, foi uma indicação de uma amiga que falou tão bem de você, então por isso que a gente já começou a acompanhar você antes e a gente tá percebendo o quanto tem valor a tua entrega profissional, por isso que a gente te chamou. Tô bem animada. Obrigada. Não, e assim, gente, só o papo, porque a gente faz um papo antes, né, pra elaborar roteiro e tudo. Só o nosso papo já renderia um episódio. Saiu ouro ali. Verdade, né? Verdade. A conversa foi boa. Exato. Hoje a gente vai falar um pouco sobre exatamente o que é o posicionamento, porque se confunde muito, né? E eu vejo que é confundido, principalmente quem trabalha no digital, com feed bonito, feed harmônico, com a paleta de cor alinhadinha. Então, eu queria já começar entendendo o que é, de fato, um posicionamento estratégico para quem empreende, ou não só para quem empreende, mas para quem trabalha e usa a rede social como apoio para se posicionar. Então, acho que essa questão, né, essa dúvida relacionada ao posicionamento, ela acontece muito porque o posicionamento, ele é formado a partir de uma série de fatores, né? Então, tem a parte visual, sim, mas a parte visual, ela também nasce a partir de uma série de fatores que você tem que pensar sobre a marca, né? Então, a gente começa aqui, né? Independente se você é uma empresa de uma pessoa só, você precisa se entender como marca. Você é uma marca, você é uma empresa, mesmo que seja uma marca pessoal, e você tem que entender, você tem que saber quais são os seus valores, quais são os seus principais objetivos com essa marca, né? O que você quer para essa marca, qual é o seu propósito, e o propósito não é aquela coisa, né, assim, aquela viagem fantasiosa, não. Você realmente entender o que você quer transmitir, que sensação você quer que as pessoas sintam quando chegarem até você, né? Então, muitas vezes, o que acontece é que as pessoas não têm clareza sobre isso. Não sabem o que elas querem transmitir. E aí, a gente acaba entrando, né, em algumas questões da pessoa acabar se perdendo na comunicação, porque quando você não sabe quem você é e o que você quer, você acaba indo para vários lados, cada hora você tá fazendo uma coisa diferente, porque, uma hora eu vi que isso daqui bombou, aí você vai pra cá. Aí agora eu vi que tem essa trend, aí eu vou fazer essa trend, que às vezes não tem nada a ver com o seu segmento, com você, que ela pode até te trazer uma visibilidade, mas vai ser uma visibilidade vazia, mas você vai, porque é aquilo, funcionou pra uma pessoa, você acha que vai funcionar pra você. Eu acho que isso também prejudica a tal da autenticidade, porque você começa a replicar o que você vê
e muitas vezes realmente dá certo para alguns perfis, mas pro seu público, pro teu negócio, não faz sentido. E eu acredito também que influencia na conexão. Você não consegue gerar conexão com a audiência se você não tem uma constância de formato, uma assinatura ali de né, um formato específico teu. Porque acredito que isso faz a pessoa associar também, né? Então, o que você acha que... Você acha que isso tem muita relação com a gente perdendo essa autenticidade e isso está prejudicando a criação de conteúdo? Com certeza, porque hoje, inclusive, as pessoas, a gente, muitas vezes, tá ficando saturado das coisas, né? Porque você vai vendo muita coisa igual, muito mais do mesmo, né? Então, e aí, o que acontece? Hoje em dia, eu percebo cada vez mais. Quando tem uma pessoa que é diferente, ela se destaca muito. Sim. Né? Porque é isso. É todo mundo muito igual. A gente passou por uma época aí desse posicionamento bem entre aspas, né? Do high ticket, do você precisar ter uma blazer pose. e batom vermelho. Exatamente. Nossa, do você precisar ter uma Eu pose. caí, eu fiz isso. Aqui a tá gente tudo expõe, bem. Porque é tentativa e erro, no fim E das tá contas. tudo bem. Né? Nossa, mas eu me Exatamente. senti tão estranha. Depois eu falei, não Não sou sou eu, né? E tá tudo bem, porque eu acho também que o que acontece? As coisas foram acontecendo no universo digital e é aquilo, muitas pessoas conseguiram se destacar muito e aí elas foram passando a experiência que elas tiveram. Então eu me destaquei muito porque eu fiz isso. Tanto que hoje em dia tem muita gente trabalhando nessa área, pessoas assim que não eram dessa área. Né, que às vezes trabalhavam com coisas totalmente diferentes, né? Então, por exemplo, eu sou publicitária. Eu me formei em publicidade, trabalhei por muito tempo com marketing, com e-commerce, com vendas. E vim, abri a minha agência e vim para essa área mais voltada para criação de conteúdo, posicionamento de marca. Mas, assim, muitas pessoas nesse mercado cresceram como? Crescendo, e aí começaram a ensinar para os outros como faziam. Só que aí é isso, entendeu? Você mostra, você acaba formando várias pessoas iguais a você. A gente caiu nisso. Lembra, Lê, uma época que nós estávamos acompanhando vários especialistas e a gente juntas tentando montar aquele quebra-cabeça, tipo, qual que é o formato que a gente vai seguir? Nós estávamos com umas 4 ou 5 pessoas acompanhando, né, Lê? A gente acompanhando e tentando pegar a referência. E aí a gente chegou nesse consenso, né? Cara, a gente tem que decidir qual é a linha de raciocínio que a gente vai ter. Porque se tiver todas, a gente vai ficar dançando ali e não vai chegar numa assinatura nossa, né? Numa personalidade nossa. E a gente se perde. E assim, e se perde mesmo... A gente, né? Porque minha sócia tá nos bastidores aqui, mas a gente se perde às vezes. Porque mesmo dentro da minha área, também tem vários especialistas que são pessoas que são realmente da área, que falam também aquilo. Cada um traz a sua base, cada um traz a sua teoria. E aí é aquilo, quando você não tem o seu muito bem pensado, quando você não tem uma clareza sobre quem você é, o que você quer passar e com quem você quer falar, quem você quer atingir, é isso, cada hora você tá indo para um lado, cada hora você tá fazendo uma coisa diferente, você perde essa constância, essa consistência daquilo que você entrega. Porque, gente, tem gente que aparece hoje, viraliza e bomba e começa... sei lá, monetizar dependendo do que a pessoa quer dentro do digital, e estoura, e nossa, se dá super bem? Tem, mas isso é muito pouco. São casos específicos, né? Se a gente for pensar quantos milhões de pessoas vivem só no Brasil, quantas dessas pessoas viralizaram e, sei lá, fizeram disso uma profissão, ou conseguiram dar um destaque muito grande, assim, pra sua profissão, pra sua atuação? São poucas pessoas, né? Então, a gente precisa entender que o digital, principalmente quando a gente fala aqui, né, que o nosso propósito aqui também é falar sobre construção de carreira, seja ela no empreendedorismo, seja ela como um profissional, exatamente, a gente precisa entender que o ambiente digital ele é uma ferramenta e ele precisa de uma construção. Sim. Eu acredito que hoje nós estamos num universo com muita informação.
E isso trava a gente na hora de tomar decisões. Porque esse excesso de informações faz a gente olhar pra esses caminhos e falar assim, mas fulano deu certo fazendo tal coisa. Ai, mas fulano deu certo fazendo dessa maneira aqui. E aí a gente esquece exatamente isso, de parar e olhar pra gente. E olhar pra gente o que eu quero, que faz sentido pra mim. E aí, a partir do momento que eu decido os meus valores, os meus princípios, aquilo que eu quero, os meus objetivos, aí eu busco referências que se pareçam com isso. Porque senão a gente fica perdido, não sai do lugar, fica travado, né, na decisão. E eu achei legal isso que você falou, porque posicionamento não é sobre só a parte externa, né? É principalmente, primeiro, o reconhecimento daquilo que você internamente e essa questão da autenticidade, porque eu analisei recentemente um número bem grande de pessoas que eu admiro no digital. E eu vi uma semelhança entre as que mais construíram comunidade, que é a autenticidade. Sim. Eu vi um podcast da Malu que ela fala assim... Eu atingi muito mais pessoas quando eu parei de ter medo de dar a minha opinião. Sim, exatamente. E aí, assim, antes de eu falar isso, sobre o que você falou, mais ainda do que muita informação, a gente tem muita regra também. Tem muito, tipo, isso daqui não pode. Isso pode, você tem que fazer assim, você tem que não sei o quê, você tem que... E, gente, a verdade é que você não tem que, né? Você precisa entender, por isso que eu falei, você ter essa clareza de quem você é, de quais são os seus valores, de como você se diferencia do outro, né? O que você oferece de diferente, o que você tem de diferente pra oferecer. E quando você aceita isso, você começa a falar, não, é isso daqui que eu vou mostrar. É em cima disso que eu vou trabalhar. Não adianta querer ser o que não é, né? Exatamente, pra se encaixar ali em um lugar, em um padrão, que pode até ser que dê resultado. Inclusive, eu tenho visto um movimento que tem acontecido justamente por causa disso. Porque tá todo mundo cansado de ver o mais do mesmo. E até um dia no TikTok apareceu um vídeo pra mim de uma moça falando: eu fui uma pessoa que usou desses artifícios do high ticket. E ela, inclusive, eu acho, se eu não me engano, posso estar errada, mas se eu não me engano, ela dava consultoria sobre isso, etc. Era aquele padrão do eu preciso ser a poderosa, a do blazer, eu não apareço sem maquiagem, eu estou sempre impecável e tudo mais. E ela fez um vídeo agora no TikTok falando que ela... Chegou um momento que ela viu o quanto ela estava aprisionada dentro disso, porque isso não era ela. Isso era uma parte. E as pessoas não se identificam. Porque parece irreal. Quem que tá assim o tempo todo? Normalmente, se a pessoa sente essa necessidade de estar assim o tempo todo, ela tá com alguma questão. Inclusive, acho que um tempo atrás até a Sandy falou que ela dentro de casa não conseguia ficar sem maquiagem. Porque ela cresceu. Assim. Ela cresceu com essa necessidade e hoje ela reconhece que ela virou refém disso. E ela enxerga um problema nisso. Porque não é natural, né? Então, eu não tô falando, gente... Posicionamento, autenticidade não é você aparecer descabelado com pelo amor de remelento. Deus, não é isso, não é jamais. também posicionamento, não é você achar que você tem que ter opinião sobre tudo, que você que é você falar o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer, porque assim, você ser grosseiro com as pessoas, você ser indiscreto, você ser, enfim, isso não é posicionamento e não é autenticidade, isso é grosseria. Eu respondi uma caixinha ontem falando sobre isso, que me perguntaram sobre o que mais me chamou a atenção num evento que eu fiz parte, e eu falei que era a autenticidade das pessoas, que me chamou muito a atenção, você vê a força nas pessoas, a presença das pessoas. E eu falei, cara, num lugar que praticamente todo mundo tem autenticidade, isso é muito difícil hoje em dia. E aí eu fiz uma correção, falei assim, gente, a autenticidade não é rebeldia. Porque, e aí eu falando da vestimenta e do comportamento, não adianta você falar, eu sou autêntica, eu sou assim, não mudo. Eu me enxergo desse jeito e não vou ajustar aos padrões, obviamente, né? Não se ajustar aos padrões. Mas você ter estratégia em tudo. As suas escolhas têm que fazer sentido pro teu caminho, pro teu objetivo. Então, pensar com estratégia é o que a gente precisa, principalmente no mundo do empreendedorismo, né? Sim. E ser autêntico é isso, é você mudar de opinião. É você ser uma pessoa
num determinado momento, e se você quiser mudar, tá tudo bem, você vai mostrar isso e vai falar da maneira certa. Eu acho que quando a gente pensa em vender, em atrair, em o que eu entendo, né? A gente precisa ter autenticidade, mas com intenção, né? Com intenção. Exatamente. E é aquilo, por exemplo, pode ser que esse movimento que a gente estava falando, do high ticket, do blazer, né? Do sempre muito maquiado, daquela coisa de você ter que parecer ter algo para as pessoas te validarem, talvez para você funcione. E talvez Você tem que analisar isso o nicho. encaixe em você. Entendeu? Então, assim, eu tenho, por exemplo, clientes que usam blazer e não é que ela usa porque ela quer se encaixar, Pela porque regra. ela quer parecer... Não, Ela é porque é é natural assim. dela, ela usa, ela vai pro trabalho dela, mesmo se ela não vai gravar, ela tá com aquela roupa e tá tudo bem, eu não tenho nenhum problema com blazer, inclusive eu uso, gente, adoro blazer, uso maquiagem, a questão não é essa, eu acho que a questão é colocar isso como uma regra pra você dar certo. Exato. Sim. Tipo, só dá certo quem segue esse padrão. Só Aí vai fica conseguir um monte de gente fazendo a mesma coisa. a mesma coisa. E eu vi esses dias uma frase que me pegou muito, assim, acho que foi num livro que eu tava lendo, que ela fala exatamente assim: se você copiar as pessoas, como que você vai se diferenciar delas? E num mercado competitivo, onde tem muitas pessoas fazendo provavelmente a mesma coisa que você faz no seu nicho, você quer ser escolhida por algum diferencial. Exatamente. E se você esconde o que te faz única, que é ser você, pra copiar outra pessoa, você só vai dar hype pra aquela outra pessoa, porque ela vai lembrar da outra que tem um nome mais Forte. consolidado do que o seu. Então, eu falei, eita! E hoje a gente se depara com tantas opções alternativas e tantas profissionais de tantas áreas. Então, realmente, para você chamar a atenção, e não chamar a atenção né, de forma negativa, mas para que você seja vista, essa autenticidade é necessária mesmo. Porque Sim. senão, dentro de tantas opções, é o que você disse. Quem tem mais nome? Porque Você vai você vai ancorar ser escolhido. naquilo. E aí aquilo, né? Você coloca essa barreira. Se já tem fulano que já tem tanta visibilidade, tá lá, por que eu vou entrar ali pra tentar conseguir o meu espaço? E não é, gente. No final das contas, tem espaço pra todo mundo. E é aquilo. A gente se desmotiva muito antes de conseguir dar certo. Então, assim, hoje as pessoas veem uma galera grande que cresceu e tudo mais. E eu falei, o percentual de pessoas que cresceu assim, nossa, com um vídeo e deu certo depois também, porque tem isso também. Tem muita gente que viraliza um vídeo vazio. E depois não acontece mais nada. Porque Mas a isso pessoa pela não, falta de não clareza, tem um porquê. né? A pessoa não tinha um porquê pra fazer aquilo. De repente ela fez um vídeo, sei lá, às vezes uma coisa do dia a dia dela que estourou e ela não sabia nem por que ela tava fazendo aquilo. Sim. Né? Eu falei que o meu mantra agora é tenha um objetivo, cumpra o seu dever, mas não crie expectativas. Exatamente. E é isso, entregar. E assim, postou, nem olha quem viu, quem não viu. Claro que se comentar alguém, você vai lá dar Você tem que interagir, Você tem que interagir. Mas é aquilo, né? Quantos fracassos e erros você é capaz de bancar. Porque é isso, você vai ter que sustentar e aí o começo. E aí né? exatamente, aí é isso. A gente vê essas pessoas grandes já, mas a gente olha pra aquilo. A gente tem esse momento palco, do presente. né? A gente não sabe como foi o caminho que ela percorreu até lá. Entendeu? Então, por exemplo, eu faço mentoria, então, gente, independente do quão experiente você seja em uma área, tenha mentores, né? Sim. Procure sempre, né? Se inspire em pessoas que façam sentido pra você, que te tragam coisas boas. E assim, ele tem um tempo já na produção de conteúdo, ele tá há alguns anos já produzindo, e no último ano, assim, em 8 meses, ele cresceu absurdamente. Foi quando deu o boom dele. Só que ele não começou esse ano. Ele começou há anos atrás. Então, assim, a gente tem que se espelhar nas pessoas, mas tomar muito cuidado, porque às vezes a gente leva isso para um lado de desmotivação. De olhar e falar assim, nossa, mas
eu postei um vídeo, eu postei 2 vídeos, eu postei 3 vídeos e, nossa, eu flopei, não sei o que lá, não deu certo. E às vezes pode ser que esse vídeo não tenha curtida, pode ser que esse vídeo não tenha comentário e de repente uma pessoa te chame no direct e queira fazer alguma coisa com você. Não se apegar a números. Mas sabe o que me preocupa? A gente tá ancorando muito os nossos resultados e o nosso sucesso em cima de números mesmo. Então quer dizer que você só tá trabalhando em cima da rede social. E o off? E o que você tá fazendo de relacionamento por trás? Porque aí a gente fica nessa, né? Não, eu quero serviço, eu quero ter números, eu quero ter engajamento. Mas e o off, né? O que você tá trabalhando de estratégia? Não. E outra, o que você faz com essas pessoas que estão chegando até você ali, dentro da rede social? Qual é a sua estratégia com essa audiência que tá chegando? Né? Porque tem muito isso também. Chegou uma quantidade de pessoas lá. O que fazer? Bacana, mas você tá trabalhando, você tá tentando se relacionar com essas pessoas, né? Você tá se conectando com elas. E quando eu digo conectando, às vezes é falando mesmo, chamando essa pessoa, sabe? Não chamar pra vender, mas chamar essa pessoa, conversar, sabe? Tentar falar, puxar algum assunto com ela. E aquilo, a gente vai entrando num ritmo. Gente, eu digo isso porque eu também passo por isso. Né? A gente entra num ritmo ali de trabalho, numa coisa frenética, e a gente não para entender esses momentos e esses movimentos que a gente precisa fazer em prol do nosso negócio. Eu vejo também muito que a rede social, todo mundo entendeu a importância dela, todo mundo entendeu que precisa estar lá, mas existe muito aquela coisa do tipo assim, ai, que saco. Eu sou obrigada a fazer não sei o que lá, mas ai, que saco, que eu vou ter que aparecer, Nossa, gente, que eu tenho que não sei o que. Eu amo. Depende. Ou se tem gente que não gosta. Eu acho Não, que eu sei a maioria como obrigação, ele se torna um peso. Você gostar da rede social, tipo assim, de entrar ali e perder 1 hora do seu tempo rolando o feed, eu acho que a maioria gosta. Ninguém porque vê, né? porque você nem vê. É. Agora, você ter essa questão de precisar parar, gravar um vídeo, editar o vídeo, postar o vídeo, gravar stories pra falar com as pessoas, É mais aparecer. uma função, né? É mais uma função. Eu quero dar até contar uma historinha rápida pra vocês sobre esse negócio de autenticidade e criação de conteúdo, né? Eu comecei a criar conteúdo e aí naturalmente você começa a tratar isso como um trabalho. Então você define suas linhas editoriais, né? Você vai definir seus temas, você vai gravar, você vai definir quais conteúdos você vai fazer na semana e tal. E aí eu tava seguindo essa linha. De repente eu tava assim, tomando banho, aí eu falei, nossa, lembrei dessa história. Essa história dá um bom vídeo, vou fazer. E eu comecei a perceber que os melhores vídeos são aqueles que você não programou. Não tá dando nada pra ele. Porque é você, né? Porque é você, é aquele estalo. Então, uma conversa, você falou do off. Uma conversa que eu tô tendo com uma cliente gera um conteúdo. Sim. Exato. E gera um conteúdo que, às vezes, uma pergunta que ela faz pra você é uma pergunta que a sua audiência tem. Exatamente. É ficar atenta nesses sinais, nessas necessidades. É aquilo. Hoje em dia a gente fala também muito de escutativa, né? De você escutar mais do que falar. E é isso. Quando as pessoas falam, eu não sei sobre o que eu falo, eu não sou uma pessoa criativa. Gente, a criatividade, claro, tem algumas pessoas que têm uma facilidade maior pra qualquer coisa, né? Às vezes eu tenho uma facilidade maior pra alguma coisa, você tem pra outra. E tem algumas pessoas que, né, são, assim, naturalmente um pouco mais inovadoras, talvez vamos dizer assim. Mas a criatividade, ela vem muito do repertório que a gente busca no nosso dia a dia. E dá né? pra aprender, O que você tá consumindo todo dia? O que você tá consumindo, o que você tá olhando. E é isso, você tá prestando atenção, às vezes, ali no seu próprio dia a dia, nesse contato que você tem com as pessoas, o que as pessoas estão trazendo pra você, o que elas estão falando, o que você vê ali na internet, quando você tá até rolando o seu feed, o quanto disso você tá com um olhar atento pra olhar, tipo, nossa, caramba, a pessoa falou sobre isso, sei lá, eu tenho uma opinião sobre isso que eu posso trazer, né? Então, o quanto você tá atento a isso. Então, normalmente, o conteúdo que a gente vai criar, ele tá ali justamente no nosso dia a dia. Sim, documentar é melhor do que criar, na verdade, né?
Hoje eu tenho uma dúvida, assim, pensando no pessoal que assistiu o primeiro episódio e encontrou um rumo, né, profissional. E agora, como que eu me mostro pro mundo? Né? Hoje, como você faz com seus clientes quando eles chegam exatamente nesse ponto? Para você, se você pudesse elencar os principais tópicos assim que você trabalha. Então, hoje, como que é o processo, né? Vou aí trazer um pouco do processo que a gente tem na agência, até quando um cliente chega, porque isso também pode clarear, a pessoa pode entender um pouco de como ela pode seguir e se orientar. Quando um cliente chega pra gente, o primeiro passo é a gente entender quem é aquela marca e aquela pessoa, né? Normalmente a gente trabalha muito com marca pessoal, né? Bem na área de serviço. Então, assim, a gente precisa dar um mergulho ali para entender quem é, né? Então, normalmente a gente trabalha com briefing, então ele é bem completão, assim, a gente tem umas perguntas, assim, que fazem a pessoa pensar, sabe? Porque normalmente são coisas que a gente não pensa. Então, assim, quais são, como eu disse no começo, quais são os valores que você tem? Os valores da sua marca, o que a sua marca carrega como algo, assim, que é fundamental. O que ela não abre mão, o que ela defende. O que ela não abre mão, o que ela defende, até mesmo para você ter clareza disso e saber em que assunto você vai levantar pauta, em que assunto você fala, não, isso daqui eu não vou falar. Né? Isso é ser estratégico também, você saber em que momento se colocar. Porque às vezes você pode ter alguma opinião que é muito controversa, e isso pode ser muito positivo para você, como também pode ser muito negativo, né? Então, a gente precisa entender até onde a gente vai. Então, quando a gente tem esses valores bem estabelecidos, isso também são um norte pra gente, né? Dentro da sua área, o que você acredita muito? Uma bandeira que você levanta, algo que você, né, acredita fortemente. Vou dar um exemplo. Dentro da minha área, eu não acredito muito nessa coisa de fórmula pronta. O que eu levanto e o que eu trago é você entender para aquela pessoa, para aquela empresa, qual que é o caminho dela. Entendeu? E aí a gente cria um trabalho a partir disso. Então, isso é uma bandeira que eu levanto. Personalizado. Entendeu? Com foco, né? Exatamente. Então, o que você acredita? Então, a gente mergulha fundo ali na empresa e olha pro mercado. Então, você vai sim olhar porque as pessoas que são ali do seu mercado estão fazendo, né? Porque você entende que, tipo, é bacana, que você pode se inspirar, não copiar, né? Mas que pode ser uma inspiração pra você, que você acha legal e que você pode pegar e adaptar aquilo de uma forma que traga a sua identidade. Você vê o que você não acha legal, que você fala, não, isso daqui, que inclusive também pode virar algo, né, pra você fazer, né? Então, você olhar para esse mercado, você olhar para si mesmo, para dentro, para entender quem é a sua marca, o que você quer que as pessoas sintam quando elas cheguem até você, né? Então, que sensação você quer despertar nas pessoas? E você definir também como você faz isso, que aí muitas vezes mora o seu diferencial, né? Porque existem muitas consultoras de imagem, existem muitas agências, né? Existem muitas pessoas fazendo a mesma coisa que a gente faz. Mas o como você faz, o seu olhar para aquilo, muitas vezes pode ser que seja o seu diferencial. Isso depende do teu repertório, da tua experiência, o que você consome todo dia. Por isso são diferentes, profissionais diferentes, né? Exatamente. Quem você é, né? Exatamente. E um outro ponto é você saber o porquê você tá fazendo aquilo. Né? Quando você começa a fazer uma coisa e você tá fazendo aquilo só porque alguém disse que você tem que fazer, com o tempo, isso começa a perder sentido. E aí é muito mais difícil você manter a longo prazo. Essa constância, fica você cansativo. manter essa consistência. Fica aí entra cansativo. naquela obrigação. Porque você não tem um objetivo. E quando você não tem um objetivo claro também,
você não consegue entender se aquilo ali tá dando em algum lugar ou não, né? Porque aí você fica preso nessa questão de, tipo, tá chegando gente no perfil ou não? Minhas curtidas aumentaram ou não? Mas é isso, às vezes tem coisas que vão acontecendo também fora da rede social e elas se complementam. Hoje em dia, o Instagram, por exemplo, um perfil no Instagram, ele não é só o que acontece ali dentro. Mas às vezes a pessoa te conheceu fora e foi te validar lá dentro. E às vezes ela nem vai ficar consumindo você ali. Mas ela foi procurar, porque ela queria saber o que você fala. Ela queria saber como você se posiciona. Ela queria entender um pouco, conhecer você ali um pouco mais a fundo. E se ela chega lá e não tem nada, talvez ela nem siga, ela te esqueça, entendeu? Então, você precisa ter esse porquê também. Ter um objetivo bem definido é muito importante para você conseguir seguir e para você também analisar dados, né? Porque assim, a gente fica muito, né, nessa questão dos números e tudo mais, mas a gente precisa analisar dados, né? A gente precisa olhar. Quando você tem um objetivo profissional dentro da rede social, você precisa, sim, olhar para dados, né? Obviamente, você vai entender que tem algumas coisas que, assim, você começa a ver que as pessoas estão interagindo, que as pessoas vêm falar com você, que são algumas coisas que às vezes você não consegue ali ter nos dados da própria plataforma, colocar ali no relatório e você tem essa percepção. Mas tem muitos dados que estão ali, que a gente ignora e que vão dando um norte pra gente do que a gente pode tentar melhorar, né? Porque é isso, quando você faz de uma forma profissional, a gente tem que ter ali um equilíbrio e pensar que é uma construção, muitas vezes médio e longo prazo, que é feita de muito teste, então muita tentativa e erro, e aí a gente vai vendo o que funciona ali, porque é um público diferente, você é diferente, né? Então a gente vai entendendo o que funciona. Isso daqui foi muito bem. Mas então, essa tentativa precisa de bastante repetição. Não adianta fazer 1, 2, 3, não deu certo. Exatamente. A amostra que você vai analisar. 3 vídeos. Né? Exatamente. Precisa de bastante repetição, mas quando você olha para os dados também, você às vezes tem informações ali para já tentar mudar algumas coisas e não precisar passar meses, anos para realizar, né? Para entender que, tipo, isso daqui não estava dando certo. Não, então algumas coisas você fez um tempo, não rolou, vamos mudar a rota, né? Então, por isso também é importante a gente olhar para os dados e analisar e entender ali dentro daquela estratégia o que está funcionando, o que não está funcionando pra qual muito. Você vai. E a gente sempre vai trocando a roda com o carro andando. Não pode parar. Não pode parar. A pausa não pode existir. Não pode parar. Agora, falando de autenticidade de novo, como separar e como entender o que é autenticidade e não ficar com cara de amadorismo, sabe? Porque também a gente precisa ter autenticidade, mas também uma certa postura profissional para você manter a sua credibilidade, né? Você é uma profissional, você é competente, você entrega. Essa linha é muito tênue, né? De você se perder nesse caminho. Então, o que você diria para as pessoas para incentivar a autenticidade, mas não perder esse profissionalismo para que as pessoas entrem principalmente no perfil e consigam enxergar isso? Sim. Eu acho que é uma questão muito importante, que a gente até já falou um pouquinho, que é isso, a autenticidade não é você aparecer desleixado, você falar assim, que no dia a dia eu vivo de moletom, então necessariamente então eu tenho que gravar de moletom. Não é isso. Você precisa entender o que vai comunicar e conectar bem com esse público que você quer atingir. Então você tem sim que ser estratégico e pensar nesse ponto. Ter esse cuidado também com a sua aparência e a forma como você às vezes se porta. Mas tem espaço para você ser você, né? As pessoas, elas, se você para agir dessa forma que você acha que assim eu vou estar melhor,
você precisa mudar quem você é, aí é o problema. Boa. Porque não vai encaixar e as pessoas vão sentir que não tem verdade, você não vai conseguir sustentar. Eu acho até que o público te direciona muito e o seu objetivo também, porque imagina que é uma pessoa que só quer falar de maquiagem ou só quer influenciar ou só quer mostrar o dia a dia dela. Então, a comunicação dela vai girar em torno disso, do público que assiste ela, né? E do objetivo que ela tem ali. Então, eu acho que é isso. É minimamente você cuidar da tua imagem, não só para o teu objetivo profissional, mas por você. Pela sua mentalidade, pela sua disposição. Exatamente, porque você vai se sentir melhor, porque você vai aumentar a tua autoestima. E as outras coisas, os outros comportamentos, você pode ser autêntico, né, na minha opinião, mas o seu público vai te direcionar muito. Sim. Quem é a pessoa que você quer falar, quais assuntos você quer abordar, né? E eu acho que essa questão do amadorismo, ele fica muito ligado, não só a questão estética e etc. E quando eu digo estética, eu não tô falando só de roupa, de maquiagem, mas de visual como um todo, né? Do que você coloca ali de visual na sua comunicação. Mas eu acho que ele entra muito numa questão do quão segura você tá sobre aquele assunto que você vai falar. E claro que você é o que você quer falar, né? Então, assim, o quão seguro e preparado você se sente pra se expor ali e falar sobre determinado assunto. Porque existe uma questão de pessoas que não gostam de gravar, que não gostam de aparecer, porque às vezes, por motivos, não por não saberem sobre o que vão falar, mas porque às vezes são pessoas muito tímidas, porque não tem tanta desenvoltura, tanta familiaridade. Existe muito o medo do julgamento também, Sim, né? muito. Porque ainda mais hoje em dia, né? As pessoas têm muito medo de, tipo, nossa, eu vou falar um negócio, eu vou ser cancelada. Né? E isso, nossa, vai acabar com a minha carreira. Então, a gente precisa ter esse cuidado de não se deixar abalar por conta disso, dessa preocupação desenfreada com essa questão do julgamento. E a gente treinar, sabe? Trabalhar ali o que a gente vai falar, o que a gente vai falar, como a gente vai falar. Leva assuntos, quando você for começar, leva assuntos que você tem segurança para falar, que você vai conseguir falar com uma propriedade maior, né? Que às vezes ali dentro da sua área de atuação tem vários assuntos diferentes, mas tem um que você manja muito e tem outro que você manja, mas tipo, dá uma escorregada. mais ou menos, dá ali uma escorregada. Você vai começar falando sobre esse? Não, porque a segurança que você passa, às vezes, é até mais importante do que você estar arrumado, do que a roupa que você tá usando, do que... É que, assim, o visual, ele vai causar um primeiro impacto. Exato. Né? A pessoa... não adianta, gente, a gente falar... fala de ser superficial e etc. A verdade é que todo mundo é um pouco, né? A gente sempre olha pra alguma coisa e a gente tira ali uma primeira conclusão. E pode ser que a gente dê uma chance pra descobrir se é realmente isso e às vezes a gente não dá. Então, uma primeira impressão, ela pode sim te atrapalhar. Mas dentro de um contexto geral, não é só isso que importa. Jamais. Entendeu? Então, assim, você precisa se preparar pra levar segurança, pra mostrar segurança. Porque hoje, para as pessoas, nesse universo competitivo que a gente tem, e com a internet, principalmente as redes sociais, tornando mais facilitando, né, esse canal de divulgação, a gente tem muita concorrência e você vai precisar se sobressair ao outro. E se você não mostrar segurança, a pessoa não vai confiar em você e provavelmente ela vai escolher uma outra pessoa pra, enfim, que ela se sente mais aquele produto segura, que passe uma segurança maior. Mas você sabe que a nossa imagem, ela tem um peso gigante na confiabilidade. Então,
quando você olha para algumas opções de profissionais antes de contratar, a imagem inconsciente ela tem um peso para você identificar se você pode ou não confiar nessa pessoa. Com certeza. Então, com certeza, ela tem muito peso. E eu falo que... E aí entra tanto na marca da tua empresa como na sua marca pessoal. Quando você tem esse objetivo claro e você cria uma estratégia de comunicação, e isso serve tanto na parte da imagem como na parte de marca, mas eu falo que você gasta menos energia. Porque você consegue ser conduzido para o caminho certo de acordo com o teu objetivo. E aí eu falo da vestimenta para as minhas clientes, eu falo muito isso. Porque se você tem muito claro onde você quer chegar, o grupo que você quer pertencer, quem você quer atender e o cliente que você quer conquistar, você vai se vestir dentro da tua essência, da sua verdade, mas de forma estratégica para esse objetivo. Então, quando a pessoa olhar para você, ela vai ter identificação, porque faz parte do núcleo dela também. Então, essa identificação, ela começa também a partir da imagem. E essa questão da confiança, de ser uma porcentagem muito alta da confiabilidade que a gente tem da pessoa, não é só para mim, olhando a profissional para decidir. Mas quando eu olho para mim no espelho e eu me vejo de um jeito que eu gosto e eu me sinto mais confiante, porque mexe no nosso emocional. Exatamente. Se você tá mal vestida e você tá, né, você não tem um autocuidado em dia, você não sente confiança em você. Sim. É como se você não fosse capaz de dar próximos passos, que é o básico, né, o autocuidado. Exatamente. Então tem muita relação emocional e a gente deixa meio que de lado isso, Sim. né? Total, É você completamente. estar confortável, né? Confortável. Porque uma coisa é, por exemplo, uma pessoa que tá super arrumada, maquiada, e ela tá aqui falando assim. A linguagem Então, corporal é tudo. Então, não sei o que lá, não sei o que lá. E a outra pessoa que às vezes tá, sei lá, mais despojada com um moletom e ela tá falando aqui. Não, então, porque é assim, assim. Firme. Traz confiança. Então, é essa questão não só do visual, da roupa, da maquiagem, mas da linguagem corporal. Tudo comunica. Eu queria até pensar assim na pessoa que talvez está assistindo a gente, tá pensando, mas parece tudo muito complexo. Não consegui materializar ainda como que eu, como marca, a partir do momento que eu já sei e tenho clareza, como que eu me posiciono agora. E pra pessoa não... Pra gente conseguir deixar aqui mais claro, o que não é tão complexo assim, tá? Como que a gente pode tranquilizar as pessoas que tá ouvindo a gente? Sim. É que assim, são vários fatores, mas não são complexos. Não é difícil de você fazer, difícil de você parar pra pensar. Mas também, a gente não pode ser hipócrita e falar que assim... você vai parar ali em 1 minuto, você vai fazer, você vai entender, você vai... Não. Gente, assim, a construção, ela faz parte do nosso trabalho, ela é um trabalho. E trabalhar dá trabalho. É profundo. Trabalhar dá trabalho. Então, assim, principalmente ali no início, você vai ter que parar um momento, ou alguns momentos, muito provavelmente, pra fazer esse exercício de se olhar e de ir... coloca pra fora mesmo, sabe? Vai colocando ali o que você é, sabe? O que você quer passar para as pessoas. Tudo isso que eu falei aqui para vocês de meu objetivo, quem eu sou, o que eu quero transmitir para as pessoas, o que eu quero que elas sintam quando elas chegarem até mim, todas essas coisas, vai colocando isso, vai anotando isso, vai estruturando isso. Qual é o seu cliente dos sonhos, né? Quem você quer atender? Qual é o cliente dos sonhos, exatamente. Olha, né, existe esse caminho, esse olhar para dentro, mas você também precisa olhar para quem é o seu cliente, para quem você quer atingir, né? Traçar quem é essa pessoa, né? Então, a gente fala muito em marketing de persona, de cliente ideal. Você desenhar o perfil dessa pessoa, né? Então, quem é? Não só quantos anos tem, aonde mora e tudo mais, mas... Quais são as dores dessa pessoa? O que essa pessoa gostaria na vida dela? O que amedronta ela? O que tira o sono dela? E que tenha relação com aquilo que você oferece, né? Seja um produto, um serviço, enfim. E quem é profissional também pode... Essa persona é a empresa que a pessoa quer trabalhar. Exatamente. É a pessoa que ela imagina que vai entrevistar ela. Ou o cargo que ela quer. O cargo que ela Exatamente. quer. Então, a gente pode sempre trazer um pouco do que a gente está levando para o empreendedorismo no digital para profissionais também que querem se posicionar no LinkedIn, por exemplo, né?
Então, a gente consegue, né, sempre trazer Relacionar. e relacionar. Porque nós estamos falando aqui de imagem e de comportamento também, que tem total ligação, não tem um sem o outro, precisa andar lado a lado. E dentro de uma corporação, de uma empresa, você também precisa se preocupar com isso, né? Principalmente nas redes sociais. Então, assim, você quer conseguir um cargo de liderança, por exemplo, mas como é a sua vida, né? Como você está se vestindo, como você está se comportando, como você se comunica e como é a sua rede social. Porque eu falo que a rede social é uma extensão também, né? Do currículo, da tua carreira. Então, para quem trabalha em empresas, com certeza, tudo isso daqui é só você virar um pouquinho a chavinha e trazer para tua realidade. Eu quero até trazer um alerta sobre inteligência artificial, vulgo ChatGPT, porque é uma experiência própria mesmo. Eu passei alguns bons anos na dúvida sobre o meu posicionamento. E o meu posicionamento no que diz respeito ao quê? Qual dor eu vou resolver? Qual é o meu público? Qual que é a minha promessa? Porque eu sou uma pessoa que estudo bastante e quando eu sentei para elencar as minhas competências e o que eu queria falar, eu tenho muita dificuldade de excluir as coisas. Então eu queria abranger tudo que eu era. Só que aquilo me causava uma confusão gigantesca, porque olha para os seus aprendizados de vida, para as coisas que seu propósito nasce da sua maior dor, mas já passei por várias dores. Qual que eu vou abraçar? Qual que eu vou escolher? Então, assim, eu tive muita dificuldade de dizer não, muita dificuldade de setorizar as coisas, de entender que aquilo não me definia. E eu vou dizer o que me paralisou, essa falta de decisão, falta de ação, foi querer primeiro abraçar tudo, quando eu sentei para fazer esse exercício. Segundo, foi querer tomar uma decisão pelo outro e não por mim. Então, o que tá no hype, o que tá bombando, e não pensar exatamente naquilo que me daria consistência a longo prazo, que foi o que você falou. E terceiro, eu comecei a terceirizar a responsabilidade de decidir pro ChatGPT. Porque eu comecei a conversar com ele e mas eu tô nessa situação, o que você faria? Sim. Mas e se isso acontecer? E eu falo que eu estudo comportamento humano e falo sobre maturidade emocional. E eu tenho uma tal, nem sei se é isso, mas acho que é metacognição, que é você pensar o pensamento. Então eu decidi uma coisa e aí eu ficava pensando, mas será que é o certo? Mas será que não sei o quê? E dá essa insegurança, né? E terceirizar essa decisão pro ChatGPT foi terrível, porque parecia que eu tava trabalhando e atuando nisso, definindo o meu posicionamento, porque eu tava escrevendo lá. Mas todas as vezes que eu tive mais clareza e que eu destravei foi quando eu parei, peguei meu caderno raiz aqui e escrevi eu comigo, sem inteligência artificial, sem nada. Então acho que a gente tem que tomar esse cuidado, sabe? Ela é importante, ela é boa pra trazer resumos, trazer análises, ajudar a gente, mas não pra gente terceirizar as nossas decisões. E a gente costuma fazer isso não só com o ChatGPT, mas com as pessoas também. Sim, precisar dessa aprovação. E é justamente isso que trava a gente também naquela questão do julgamento, né? Você tem sempre medo do que o outro vai achar, porque no final das contas a gente tá sempre procurando e buscando essa aprovação. Sim. Né? E isso atrapalha Todo muito. Mundo quer ser validado, essa questão da autenticidade atrapalha muito. E a gente precisa entender, e isso é um trabalho que eu faço comigo mesmo, né? Porque por mais que eu seja uma profissional da área, que a gente estude para atender os nossos clientes e tudo mais, nós somos humanos. Então, assim, eu lido com esses dilemas e, gente, assim, existe uma coisa que é muito mais fácil você olhar e ajudar o outro, você olhar de fora e falar pro outro, isso que você tem que fazer, do que você olhar pra si mesmo. E falar não. Porque você vai ter que falar não pra algumas coisas, exatamente. Né? E entender o que é prioridade pra você, quem é você. Então, esse exercício, né, que eu falei aqui, que você falou agora, de olhar pra si, de ir entendendo, de ir colocando isso pra fora, eu acho que isso é o importante. Você colocar isso pra fora, não ficar só aqui, colocar pra fora. Começa a te dar uma clareza muito grande do que você quer, né? E isso ajuda muito a criação de conteúdo.
E quando você tiver essas ideias de criação de conteúdo, volta para aquela base de informações e analisa. Se eu fizer isso, vai me levar para esse lugar? Isso daqui faz sentido para mim e tá de acordo com os meus valores? E aí você vai ter uma base de informações para te dar essa resposta. No fim das contas, exatamente. Saiu essa trend. Ela faz sentido com o que eu quero, com esse meu objetivo, com o que eu coloquei que eu quero para mim? Então, é aquilo, você ter essa estrutura, você ter essa base é muito importante. Pra você saber pra onde você vai. Porque senão a gente cai naquele movimento de criação de conteúdo desenfreado. Então você tem que postar, mas você tá postando o quê? Pra te levar em que lugar? Então você fica exaustivo e aí você percebe que não deu certo com você. E aí o problema sempre vai ser do outro. Então você não percebe que o erro tá totalmente em você porque você não teve uma estratégia clara, bem definida pra você criar esse conteúdo. Então não saiam fazendo tudo, enchendo o seu feed de conteúdo se não tem estratégia em cima dele, né? Ô Ju, o que você diria para as pessoas que olham para esses exercícios, para essa parte que eu já vi muito de construção de brand, de marca pessoal, que nada mais é do que você sentar e entender, né, quem eu sou, o que eu quero, quais meus valores, quem que eu quero atender, qual minha competência, qual dor eu posso resolver. O que você diria para essas pessoas que priorizam muito mais a execução e o fazer e tem dificuldade de olhar para isso? De estruturar. É um exercício, né? A gente tem os dois extremos. Né? Quem é muito bom nessa parte de planejar, de pensar, de ficar, né? Analisando e pensando e repensando. Presente. E fazendo isso. Tamo junto. Porque o quê? Eu tenho uma sócia por quê? Porque eu penso muito e ela executa muito. Você acredita que o que você falou pra mim, se eu cortar seu raciocínio, a gente tenta lembrar depois. Mas você falou assim, eu tenho isso de precisar de alguém. É verdade. Nossa, quando você falou isso, eu queria te abraçar. Porque eu falei, gente, é verdade, eu também tenho. Porque eu sinto que sozinha é muito difícil. É que eu falei que eu gosto de fazer as coisas com pessoas. Com pessoas, você falou de sociedade e tal. Eu falei assim, de ter essa troca. E aí não é uma... Aí eu acho que nesse ponto não é necessariamente... Pode ser também uma questão do que você trouxe da gente sempre precisar pedir uma opinião, né? Mas eu acho que nesse ponto não é essa questão de validação, mas é porque é isso. Às vezes a gente tem uma característica até de personalidade, pelo nosso desenvolvimento, a forma como a gente cresceu, enfim... que vai mais para um lado. E às vezes a outra pessoa vai para outro, entendeu? Então, exatamente. Então, assim, ao mesmo tempo que tem gente que executa muito, mas, assim, não olha muito pro que tá fazendo, tem quem também fique planejando muito e, no fim, não executa nada. Os dois extremos são ruins, porque é aquilo. Quem executa muito e não sabe o que tá fazendo, pode ser que também não tenha resultado nenhum, ou tenha por sorte. E quem fica planejando muito e não executa não aparece pra ninguém, né? Então, assim, eu acho que o negócio, a gente precisa primeiro, olhar e reconhecer em que ponto a gente tá, né? Então, será que eu tô fazendo muita coisa sem pensar? Tô consumindo muito conteúdo sobre o que eu tenho que fazer e não tô agindo. Ou, por exemplo, tô até agindo, mas tô vendo que as pessoas estão me trazendo outras coisas, mas eu continuo fazendo do mesmo jeito que eu já estou acostumada a fazer. Porque tem isso também. Às vezes a gente consome vários conteúdos de várias pessoas, trazendo opções, trazendo formatos, trazendo ideias, mas a gente continua fazendo do mesmo jeito que a gente está acostumado a fazer. Vai mudar? Não, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, eu acho que o primeiro passo é você reconhecer aonde você tá. E aí, você... Talvez, você ir colocando pequenos objetivos pra você ir mudando. Né? Então, eu sou uma pessoa muito executora, o que, por um lado... Eu falo como uma pessoa muito planejadora. É melhor eu gostaria de ser muito executora. É bem melhor, porque a execução te dá feedback. Te dá clareza. Exatamente. Mas é aquilo, se você também fecha o olho pra tudo isso, não adianta de nada você ser muito executora. Aí você sai atirando pra tudo quanto é lado e o resultado poderia ser mais rápido. E não dá em nada. Né? Exatamente. Então, assim, quem é muito executor, eu acho que nesses dois opostos, acaba tendendo ali a conseguir ter mais resultado. Porque é isso, quando você não faz,
não vai vir. Se você tá só ali, nossa, você tá com um planejamento maravilhoso, um negócio incrível. Se você não colocar nada em prática, as coisas não vão acontecer. E é vida e é também. colocar e não Na mudar vida. por um tempo. Por um tempo, Porque dá se tempo, você né? coloca Sim. e fica mudando ali, por qualquer coisinha você muda seu posicionamento, muda seu... Não tem Também como, não vai você dar não tem retorno. amostra Exatamente. pra analisar depois. Né? Exatamente. Então, eu acho que é isso. Você reconhecer onde você tá e entender que também você não vai mudar da água pro vinho de um dia pro outro. Né? Não tem milagre. Então, você precisa reconhecer isso e ir ali criando, impondo a si pequenos passos. Né? Então, se eu sou muito executor, nossa, eu fiz muito, eu vou colocar, então, que uma vez por semana eu vou parar, eu vou, sei lá, fechar um horário, vou criar uma reunião Isso. comigo e nessa vez na semana eu vou parar pra olhar tudo isso que eu fiz. E tentar tirar algumas conclusões de tudo isso que eu fiz. Eu fui pro caminho certo? Putz, isso daqui acho que eu podia ter feito melhor. Eu atraí o cliente Eu certo. poderia ter ido pra um outro lado. As pessoas que entraram em contato comigo estão alinhadas ao que eu tô querendo? Ou se não entraram em contato, então eu preciso mudar alguma coisa? Então é isso, pequenos passos. Porque eu falo isso por mim também, a gente tem uma tendência de querer mudar muito e muito rápido. Que é resultado. Esse Porque a gente imediatismo quer... Exatamente. frustra. E aí a gente se frustra, porque a gente não vai conseguir. E é exaustivo. Então, eu tenho que ter essa clareza. E eu acho que se fosse, então, pra trazer esse primeiro passo, era isso. A clareza de quem você é. De olhar onde você tá. Ótimo. E onde você quer chegar. O seu objetivo e quem você quer atrair. A partir disso, você consegue fazer os próximos planejamentos estratégicos do que criar de conteúdo, por exemplo. né? Exatamente. Perfeito. E eu acho que até uma última dica que, assim, eu tô chocada que já passou uma hora. Gente, E assim, tá... o tempo voou, eu tô chocada. né? E fluiu. Mas assim, eu acho que era legal. Tem muita gente que acompanha nosso trabalho e que tem muita vergonha de aparecer. O que você diria para essas pessoas que precisam, porque a gente precisa, né, aparecer, criar, gerar conexão, e não conseguem, travam? Então, Sim. um conselho para essas pessoas. Olha, na verdade, talvez o maior conselho nem seja da minha área. Talvez buscar uma terapia. Brincadeira. Também, Não, gente, talvez. mas terapia... Mas é verdade, mundo. terapia é bom pra todo mundo, tá, Exato. gente? Mas assim, trazendo pra uma questão prática. Se você tem dificuldade, tudo aquilo que a gente tem uma dificuldade, a gente vai precisar se forçar a fazer em algum momento. A partir do momento que você entendeu qual é a importância daquilo pra você. Então, você assumiu pra si, falou pra si, eu preciso fazer isso daqui é muito importante e pra eu conseguir chegar até o ponto X que eu quero muito. Então, a importância, de novo, do objetivo. Eu quero muito chegar aqui, eu entendi que pra chegar aqui eu preciso disso. Então, assim, você entendeu que você vai precisar fazer isso, você vai precisar se colocar na situação, né? Então, assim, o que eu sugeriria no caso da criação de conteúdo? Eu tenho muita vergonha de aparecer, eu acho que eu não falo bem quando eu gravo. Você pode, primeiro, começar, às vezes, tirando fotos e começar a colocar, mesmo em postagens estáticas, carrossel, etc., colocar a sua imagem para você começar também a se ver ali, se acostumar a aparecer de alguma forma, que já não seja tanto aquela coisa, eu vou aparecer falando e as pessoas vão muito ver impacto. se eu tô falando, se eu falei com vício de linguagem, se eu gaguejei, se não sei o quê. Então, eu acho que esse é um ponto. Um outro ponto também, você pode começar a aparecer de formas que não sejam permanentes. O que significa isso? O Stories, ele some depois de 24 horas, a não ser que você coloque no destaque. Começa a aparecer no Stories e falar com as pessoas. Não interessa se uma pessoa só assistiu o seu Story, se duas pessoas estão bem. ali na visualização. Exatamente, no começo ainda bem, né? Mas começa a se forçar a aparecer. Por quê? Você só fica bom naquilo que você faz. Porque se a gente for ficar se comparando, que tipo... Fulano, mas fulano de tal, nossa, gravou um primeiro vídeo e foi ótimo. Ok, ele tem uma facilidade nisso, parabéns pra ele. Talvez em uma outra coisa você tenha uma super facilidade e ele pene pra fazer. Entendeu? Então, você vai ser obrigado a se forçar, a se tirar dessa zona de conforto e se colocar na situação. E aí, assim,
vai gravando vídeo, mesmo que você não poste. Começa a gravar, se assiste, que às vezes também as pessoas têm doloroso. isso. É difícil. Eu falo mas... que tudo que custa vale. Exatamente. Tem que tentar, tem que testar. Exatamente. Então, assim, é difícil se assistir, às vezes é ruim, você olha, né? Que às vezes nós somos os nossos maiores carrascos, né? Então a gente vai olhar, a gente vai achar que tá tudo ruim, uma porcaria, vai falar, nossa, mas eu falei, aqui eu podia ter falado de outro jeito. Só que aí você só entende o que você precisa melhorar quando você faz. Eu, quando comecei, eu nunca tive problema pra falar. Vocês podem ver, né? Já passou 1 hora e a gente tá aqui. Eu nunca tive problema pra falar. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa. Mas isso também é um problema. Porque eu falo demais. E quando eu ia gravar um vídeo, eu tinha muito vício de linguagem. Muito né, muito... muito... Ou você prolixa, só vai ajustando fazendo. Exatamente. Ainda bem que o começo a gente tá flopado. Porque vê ninguém o vai ver o que tá começo. ruim. Aí é isso. Aí quando você chegar pras pessoas, Ainda você bem, já vai estar ótimo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Isso vai servir pra você criar conteúdo, pra você fazer palestra, pra você fazer networking, tudo. Sempre a primeira vez vai ser péssima. A gente sabe disso porque o nosso primeiro episódio foi... Horrível. Ainda bem que não foi pro ar aquele. Mas é isso. Tudo que você fazer a primeira vez vai ser ruim. Vai ser. E vai dar frio na Sabe barriga. uma coisa que também me acendeu muito, assim? Foi quando eu ouvi de alguém que eu não lembro. Nem sei se foi Livres, o que foi. Que a pessoa falou assim... o seu silêncio tá te impedindo de impactar a vida de alguém com a sua história. E aí eu falei, nossa, verdade. É inspirador, né? Porque eu posso não estar no último degrau, mas com certeza tem pessoas que se beneficiariam de saber o que eu aprendi, de alguma coisa que estão num degrau um pouco mais baixo. Eu acho que eu perdi um pouco desse medo do julgamento quando eu assumi esse papel de, cara, eu posso estar perdendo uma oportunidade de ajudar alguém. Sim. E porque eu tô sendo muito crítica comigo mesmo. Não, e aí o exercício posta, nem olha. Nem fica voltando olhando. Postou, largou. Eu tenho mania de ficar olhando. Mas eu olho porque eu gosto de saber realmente o que eu tenho que melhorar. No começo eu não olhava por vergonha de mim mesma. Mas depois eu falei, cara, mas é aqui que eu preciso identificar realmente onde eu tô Mas errando. aí, por exemplo, no começo, você vai fazer esse exercício, sei lá, você começa a aparecer mais nos stories. Aí faz um exercício de gravar vídeos e não necessariamente posta. Mas grava e assiste. Analisa. Porque é isso. Quando você vai fazer uma coisa profissionalmente, né? Que você não tá ali naquela coisa do amadorismo, é a mesma coisa. Você vai virar um esportista, você vai ser profissional, você precisa treinar, às vezes, o dia inteiro, todos os dias da semana. Muito. Daqui a pouco fica então, tão natural. a pessoa, exatamente, a pessoa não nasceu boa. Ela pode ter mais facilidade para algumas coisas, mas ela não nasceu boa. O treino faz diferença. E isso serve também para clientes minhas que falam, já eu não tenho tempo para ficar me arrumando quando eu acordo atrasada, eu tenho filho e tal. Eu falo, se você criar um hábito de levantar e falar, não, minha primeira movimentação, vou acordar meia hora mais cedo, mas minha primeira movimentação vai ser arrumar meu cabelo, pôr uma roupa decente, arrumada, pensada. Se você faz isso por várias vezes, vai virar um hábito. Você vai acordar, seu primeiro movimento vai ser esse. Então, você entender o que é prioridade pra você e saber o que você tem que fazer de repetição pra você criar esse hábito, né? Exatamente. Ai, amei. Arrasaram. Bate-bola bem rápido agora, hein? Vamos lá. Vamos lá. 5 perguntinhas. Tá preparada? Não sei. Uma palavra que define autenticidade pra você. Autoconhecimento. Ai, arrasou. Amamos. Um erro que te ensinou sobre posicionamento. Criar conteúdo sem ter um posicionamento claro. Boa. Um hábito essencial pra quem quer se comunicar bem. Fazer. Começar a fazer, se arriscar. E é isso. Mesmo que não seja pra postar, pra mostrar pro mundo, faça e analise. Boa. Uma rede social pra quem está começando. Polêmico. TikTok. Gente, eu falaria outra coisa, mas corta. Boa, especialista. Mas isso, audiência, engajamento, a gente tem, né? É que a verdade é que assim, por que eu digo TikTok? Vou tentar ser sucinta aqui. Porque hoje o TikTok, em termos de alcance e relacionado a essa necessidade de você
estar muito preparado, manjar muito de edição, ele é mais democrático. A barreira dele é mais baixa. E a forma como ele entrega o conteúdo é diferente. Então, assim, se você fizer um conteúdo que tenha uma estrutura ali, né, bem pensada, que fale com uma dor do seu cliente, né, que você minimamente se preocupe ali com a estrutura dele, mas que não precise de... Você não vai precisar fazer grandes produções, você consegue chegar para quem tem interesse por esse assunto. A pessoa não precisa estar te seguindo. E em nenhum momento a pessoa precisa te seguir para conseguir receber o seu conteúdo. Né? Então, assim. Aqui. Então, não que, obviamente, gente, a gente segue quem a gente gosta para receber mais os conteúdos. Mas, assim, o algoritmo do TikTok, ele funciona muito mais por interesse. Ele quer entregar para as pessoas o que elas estão interessadas em assistir. O Instagram, por outro lado, ele funciona como? Primeiro, ele vai entregar para quem te segue. E aí, ele começa a espalhar esse conteúdo depois. Então, é uma estrutura diferente. Eu não tô falando... não tô nem colocando um como melhor e outro como pior. Mas são estruturas diferentes. O ideal seria os dois andando lado a lado os ali. dois andando lado a lado, exatamente. Mas quando eu falo assim, pra eu começar... Hoje eu falaria TikTok, porque ele é um pouco mais leve pra você começar. Não tem esse peso da perfeição. E uma coisa que é legal, que eu percebi produzindo lá, é que você é mais vista quando você engaja outras pessoas. Quando você curte, comenta. Ele quer que você fique lá. Fique lá. Máximo. Isso todas as ferramentas Sabe uma rede social que eu tô usando agora, que ninguém tá usando quase, mas nos Estados Unidos o pessoal tá usando? Substack. Não sei se você já ouviu falar. Isso não. Eu já ouvi falar, mas essa eu não uso ainda. É uma rede social para quem quer escrever, para quem gosta de escrever. É como se eles remetessem ao blog, mas bem mais estruturado. Se eu não me engano, essa Substack, ela é voltada meio que para um formato de newsletter, assim. Exatamente. Que é onde você que faz. falam que é uma nova news. Tendência, né? E Então é a gente muito tá legal. numa tendência aí de comunidades que já vem de um tempo. E de newsletter também a galera tem falado muito sobre essa tendência de criar newsletters. Então, você ter ali um conteúdo recorrente que você manda só pra quem tem esse relacionamento com você. E que é legal, lá você posta a newsletter e todas as pessoas que se inscrevem na sua página recebem por e-mail. Então você não precisa criar grandes estruturas de e-mail marketing. É automático. Você posta, a pessoa que se inscreveu recebe. E uma coisa que eu percebi todo mundo ama aquele espaço e tá com medo. Ai, não deixa ninguém descobrir, porque a gente não quer esse povo vindo pra cá. Por quê? O que eu vejo que a sociedade tá buscando? Menos perfeição, mais conforto, mais E aí, ó, agora esse vídeo aqui vai bombar, vai viralizar e você acabou de contar pra todo mundo. É verdade. Que legal isso. E eles essas pessoas podem retornar, responder? Podem comentar. Você pode criar um chat. Você acessa a newsletter das outras pessoas e aí na timeline as pessoas gostam mais de escrever, então elas colocam os pensamentos lá que alugam um triplex mesmo na sua cabeça. E é uma rede mais tranquila. Eles se sentem mais confortáveis lá, sabe? E realmente é uma rede social para quem é fiel ao teu conteúdo, para quem se identificou exatamente com você, com a tua promessa e quer aprofundar. Aquilo é para você, por exemplo, já tem cliente, então você vai construir um relacionamento. Estreitar o relacionamento, isso, sim. Muito bom, Lê. Bem legal. Eu tô amando também. Legal, conteúdo de valor. Conteúdo de valor. Sim. Amei, arrasou. Um conselho para quem quer ser vista e reconhecida pelo que faz. Eu acho que é justamente muito do que a gente falou aqui na nossa conversa hoje, de parar. Antes de ir pra ação, antes de começar, parar pelo menos para pensar nesses pontos que a gente colocou aqui como essenciais, né? De quem você é, do que você tá querendo com isso... quem é esse público que você deseja alcançar? Eu acho que e o porquê, né? Ter um objetivo claro com isso que você está fazendo. Eu acho que é muito importante para você dar esse primeiro passo. E ter, né? Se você puder, uma coisa que eu super indico com certeza, se você puder, investir nessa construção de marca com um profissional, melhor ainda. Né? Se você puder...
fazer esse projeto com uma empresa, uma agência, um profissional que consiga te direcionar, melhor ainda. Porque aí a pessoa vai entender tudo que você quer, vai, às vezes, voltar alguns questionamentos, porque às vezes a gente aqui quer ir para um lado e aqui tá indo para outro. Você fala, peraí, mas essas coisas aqui não estão se conversando muito. Vamos, né, ajustar algumas coisas, criar esse conceito de marca e fazer uma parte visual que passe, que transmita tudo isso que foi definido dentro desse conceito. Então, se você puder, às vezes as pessoas não dão valor para esse investimento e depois lá na frente elas percebem que chega um momento que para você continuar crescendo você precisa fazer. Sim. Né? Então... Não é o primeiro investimento, normalmente, e deveria ser experiência própria. Eu trabalhava na CS e lá eles foram fazer o branding, um posicionamento depois, quando eles pensaram em construir mais estratégias de marketing. Isso depois de anos da empresa já construída. E eles perceberam a diferença quando fizeram. E assim, e às vezes, dependendo, se você cria uma imagem X... quando você vai fazer esse reposicionamento, você acaba investindo muito mais. Porque você vai precisar aparecer muito mais vezes para você fixar uma outra imagem na cabeça das pessoas. Sim. Né? Então, isso vai te exigir, às vezes, mais dinheiro e mais tempo do que se você parasse para investir inicialmente, no começo, né? Então, se eu pudesse dar uma dica... seria essa e contratar a Greta, né? Com certeza. Por favor, eu amei, Greta Ju. Comunicação. Com certeza, amei. Foi um papo muito legal. A gente já eu tirou amei muita dúvida, também, né? menina. Nossa, não. Foi pra gente, tá? Foi 1h30, misericórdia. Passou muito rápido, a gente nem percebeu. Ju, vou te entregar um presente da nossa patrocinadora, que é a Boutique Desapego Delas. É um voucher. Ai, que legal. Pra você e pra tua sócia, óbvio, né? Aí, ó. Tem muita coisa legal lá, você vai amar. Acessórios, roupas de segunda mão, né? Que é, assim, veste a gente. Acessórios que a gente usa aqui. Cada Inclusive, podcast Eu amei seu anel, eu bem amei. minimalista, né? Cada Achei podcast eu levo uma sensacional. bolsa, tá? Aqui, Já chega aqui com a malinha prontinha. Eu É um amei. presente. E deixa sua rede social pra gente, para as pessoas te acompanharem. Conta um pouquinho onde te encontra. Então, Instagram. Tem o Instagram da Greta, que é Greta Comunicação. Tem o meu Instagram também, que é Judagreta MKT. E no TikTok também, no TikTok a gente foca mais como pessoas mesmo, não como agência. Judagreta MKT também. Ju, obrigada. Eu amei, menina. Obrigada por ter vindo. Ju. Esperamos você mais vezes aqui com outros temas. Tenho certeza que tem muita coisa pra abordar. Sim. Nossas redes sociais, vocês me encontram no @Jéssica Rodrigues Estrategista. Lá eu falo sobre imagem, comportamento, tudo o que você precisa para se tornar mais elegante, confiante e com magnetismo. E você, Lê? Vocês me encontram no Instagram, no @LenobriL, no TikTok, LenobriLima. E no YouTube, Letícia Nobre, eu falo sobre maturidade emocional e comportamento. E tô documentando a minha série para crescer 5 anos em 1, transformar meu físico e a minha relação com a comida. Te espero lá. Arrasou. Que No legal. próximo episódio eu vou falar meu TikTok, tá, gente? Não Isso aí. Ah, por favor. Não espero menos do que Beijo. isso. Tchau, tchau. Beijo.